Boa noite, galera. Tô aqui para dar continuidade ao sequestro emocional. Vamos recapitular algumas coisas para que a gente compreenda o vídeo de hoje, né? Quando você não sabe lidar com a sua dor, o que acontece? Você tem que transferi-la para outro ser. E quando você não consegue transferir a sua dor, você se torna o quê? Refém dela. Você se torna um sequestrado dela, né? Quando você para a sua vida pelas suas feridas emocionais ou por outras pessoas, você se torna refém da sua dor, você se torna um sequestrado emocional, né? O sequestro faz hoje, sequestro, vamos ver o que ele faz com o ser humano hoje, né? Ele leva o ser humano para um cativeiro, o ser humano vive com medo, não é verdade? O sequestro emocional, ele faz com que o ser humano viva com medo, pois ele vive dentro de um cativeiro em si mesmo, como se ele estivesse o tempo todo sendo ameaçado, sendo cutucado, sendo ferido, né? Porque uma das coisas que o sequestro faz com o ser humano é que ele perde o significado daquilo que lhe é tirado a liberdade dele, né? No sequestro físico e no sequestro emocional é a mesma coisa. Você fica refém das suas dores, de tudo aquilo que você tem vivido, de tudo aquilo que você tem passado, né? Nós damos o poder para as situações nos levarem para dentro do cativeiro, que foi o que eu falei no vídeo de ontem, algumas coisas, algumas situações, ai, eu não gosto de mim, ai, não sei o que, a gente começa a transferir o nosso momento de dor para outra pessoa, e quando a gente não consegue fazer isso, nós ficamos presos em nós mesmos. Nós mesmos nos jogamos dentro de um cativeiro, olha só que interessante, né? Porque não fazemos o que falamos, e sim o que sentimos. E o nosso desafio de hoje, viu? Estou falando com você aí, é de mesclar, de tentar mesclar as nossas emoções com a nossa razão. E assim nós teremos uma ação coerente, não é verdade? Nós teremos uma ação coerente. Só que os sequestrados emocionais, eles não conseguem ter essa ação coerente. Por que eles não conseguem? Eles até tentam, mas quando vem a situação, o que acontece com ele? Ele age pela emoção. Aí é onde a gente vê, até eu passei por isso também, as atitudes começam a ser atitudes de criança, porque a criança é que vive na emoção, no calor da emoção. Mãe, me dá um pirulito? A mãe não dá, o que a criança vai fazer? Espernear no chão, ela vai chorar. A mesma coisa acontece com as pessoas que estão sequestradas emocionalmente. Elas vão ter a ação através daquilo que elas estão sentindo. Não é porque elas querem ter aquela ação, é porque elas estão doentes de alma. Elas vão ter aquela ação. Né? Eu posso falar isso com prioridade hoje, porque no rompimento do meu relacionamento eu agi totalmente como louca. Ai, eu não vou conseguir viver sem, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E quanto eu chorei, quanto eu me humilhei, quanto eu fui atrás. E o pobre coitado, porque, meu, a gente coloca a culpa neles, mas eles não são culpados, é nós que nos colocamos nessa situação, que nós não temos autodomínio, sabe, da gente mesmo. Aí entra naquela questão que eu falei ontem, como que eu vou querer que alguém me ame se eu não me amo? Nós nos colocamos nas situações do dia a dia que nos levam para esse lugar. Difícil, né? Hoje eu falo assim, numa boa. E não vou falar para você que vai ser fácil, porque não vai, meu querido. Sabe, não vai. Nós não temos mais idade para termos atitudes de criança, na verdade. É que hoje as pessoas não sabem fazer as escolhas. Porque se eu tivesse feito uma escolha, né, uma escolha de não me colocar naquela situação, eu não teria me colocado. Nós escolhemos o tempo inteiro o que nós vamos fazer, o que nós vamos colher. Não é verdade? Né? O sequestro emocional é as pessoas que hoje sabem fazer escolhas e que ainda não alcançaram autonomia. Quando você está sequestrado emocionalmente, você ainda não conseguiu ter autonomia.
sabe? Quando você está curado, você consegue ter autonomia. Você escolhe e sofre as consequências da sua escolha em maturidade. Olha a diferença. Uma diferença bem grande aí, não é verdade? Sabe o que Deus quer hoje de mim? Sabe o que Deus quer hoje de você? É que a gente tome na nossa mão a nossa história, a nossa vida e entregue nas mãos dele. Porque ele tem o melhor. Porque ele vai saber direcionar a nossa vida. Mas primeiro a gente tem que ter autocontrole. Se a gente não tiver esse autocontrole que a Bíblia fala que é o domínio próprio, nós vamos ser eternos sequestrados, eternos reféns das nossas mágoas, das nossas decepções, das nossas dores. E é isso que você quer para sua vida? Então hoje eu quero falar que Deus ele tem a plenitude para você através de Jesus Cristo. Não são as suas obras. Presta atenção nisso agora para geral, religioso, não religioso. Não é as suas obras que vão te aproximar de Deus, mas é o seu conhecimento e a dependência de Deus é que vai te aproximar de Deus. É quanto mais você conhecer a Ele, mais você depender dele, aí sim você vai estar diante dele. Do contrário, não. Não são as obras que te levam mais perto de Deus. O seu conhecimento e a sua dependência da graça de Deus é que vai te levar até lá. Agora, como todo dia eu gosto de falar, na verdade, de alguém da Bíblia, dar um exemplo, e um exemplo que eu gosto de dar muito, assim, que eu gosto demais, é Davi. Davi não foi homem segundo o coração de Deus? Ah, Priscila, Davi era santo, então mentira. Davi pecou. Davi era um sanguinário. Davi desejou a mulher que não era dele, Betseba. E dentro desse desejo dele, ele levou a morte do seu amigo, porque ele mandou matar, mandou colocar na linha de frente. E a consequência do pecado dele foi o filho dele nascer doente, o filho que ele engravidara Betseba. E sabe o que as pessoas diziam para Davi? Olha só, Davi, sabe por que teu filho é doente? Porque você pecou e a sua consequência está no seu filho. Sabe o que Davi fez? Se vestiu de pano de saco e foi orar e jejuar. E enquanto o seu filho esteve vivo, ele orou e jejuou, até que os homens chegaram e falaram: olha só, Davi, morreu teu filho. Teu filho está morto. E agora, Davi? Sabe o que Davi fez? Davi se levantou, tomou o banho, colocou uma roupa nova, sentou-se à mesa e comeu. Nossa, Priscila, como Davi não tinha amor pelo filho dele, não. Ele viveu a vida normal dele. Esse é o maior exemplo de uma pessoa que tem Deus, tá? Como seu pastor, de uma pessoa que depende absolutamente de Deus. Ele falou assim: meu, se aconteceu é porque Deus quis. Eu não vou me tornar escravo da mágoa, da perca do meu filho. Se Deus achou que isso era melhor, amém. Davi não ficou refém, mesmo sabendo que era consequência do pecado dele. Ele confiou na misericórdia de Deus. E você tem confiado? Não deixe que as suas dores tirem você do foco de quem Deus é na sua vida. Do foco de misericórdia de Deus. Abra mão, eu te convido essa noite a você abrir mão dessa dor que tem te acompanhado. Sabe? Chega. Sabe por que às vezes a gente segura a nossa dor? Porque a gente se acostumou com ela. Ela virou sua estimação. Você anda com ela para cima e para baixo. Hoje eu te convido, vamos largar essa dor? Vamos colocar ela na mão de Deus, que é o lugar onde ela deveria estar para Deus já ter curado você? Vamos abrir mão disso? O que você acha? Davi, ele estabeleceu um tempo para cada fase da vida dele. Ele tinha tudo para não acreditar mais em Deus. Porque logo no início, ele já foi rejeitado pela família, que ele foi esquecido, tá? Para jantar lá com Samuel. Ele era um rejeitado. Mas ele decidiu, tá? Ele escolheu que ninguém teria poder sobre a vida dele. E essa noite eu te convido, não deixe ninguém ter poder sobre a sua vida. Deus te escolheu para ter uma vida em plenitude, uma vida em abundância. Então eu te convido, larga essa dorzinha, chega, acabou. Eu estou hoje te ensinando a sair do cativeiro. Saia dele, mas não se esqueça que quem ama
espera, supera e acredita. Um beijo no seu coração. Mandem temas pra gente fazer nos vídeos, tá bom? Muito obrigado, galera. Um beijão. Até amanhã.